Pela primeira vez na história, o número de homicídios no Brasil superou a casa dos 60 mil por ano. Foram 62.517 assassinatos registrados no ano de 2016. E aí a gente pode acrescentar aqui que já são quase 64 mil em 2017, né? 63 mil e quase 800 assassinatos, uma coisa assim. Eu não tenho o dado preciso, mas é quase 64 mil. Esse dado coloca o Brasil com uma taxa de homicídios 30 vezes maior que o da Europa. 30 vezes. Coisa. Nós estamos falando de 30 vezes maior do que o da Europa, né? Essas estatísticas estão no Atlas da Violência 2018, produzido aí pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA, e no Fórum Brasileiro de Segurança Pública, né? O levantamento foi tema aí de audiência pública nesta semana na Câmara dos Deputados, na Comissão de Direitos Humanos e Minorias, né, aqui da Câmara dos Deputados. Bom, vamos conversar então com o deputado João Daniel, do PT de Sergipe, que solicitou esse debate e vai estar na ponta da linha com a gente agora para conversar sobre esse assunto. Deputado João Daniel, muito bom dia. Olha, bom dia. Bom dia difícil, né, porque diante de um quadro desse não está muito bonito o dia não, né? É verdade. Bom dia, Edson. Bom dia, Elisabel. Bom dia. Bom dia a todos os que nos ouvem pela Rádio Câmara. Esses dados que oficialmente são divulgados, que você já colocou aí, os dados de 2016, pelos órgãos oficiais, mais de 60 mil assassinatos, né? 63 mil. E os dados que são publicados e são acompanhados. Nós acompanhamos esse tema, esse debate no Brasil, e é preciso, né, compreender a origem desta violência no Brasil, o que está ocorrendo, por que está aumentando. Nós que somos do estado de Sergipe, e esse também é um dos estados que tem maior número de assassinatos, então nós trouxemos nesse debate ontem para a Câmara dos Deputados, através da Comissão de Direitos Humanos, representantes do Ministério da Saúde, do IPEA, representantes da Secretaria Especial que trabalha com a questão racial e representantes desta juventude, né? Representantes da UNE, representantes da juventude de movimento social da periferia, representantes do Coletivo Nacional Quilombo e outros jovens que lá participaram, debateram, discutiram, e o nosso objetivo é compreender o que está ocorrendo, desde quando isso ocorre no Brasil e por que desta violência, que é uma verdadeira guerra que poucos países que estão em guerra têm esta quantia de juventude e de pessoas assassinadas todos os anos. E a maioria dessa juventude são dados oficiais, é juventude negra da periferia, juventude filha de trabalhadores, é juventude que está no nosso país com um grande desemprego, sem perspectiva, né? E que isso afeta o futuro de uma nação. A origem desta violência nós precisamos compreender. Desde quando o Brasil fez a chamada libertação dos escravos, 1888, nós somos um dos únicos países que fez a libertação, mas não deu um local para os escravos. Ou seja, foram libertados, mas foram jogados para os morros, para os mangues, e foi de lá que se inicia e se constrói as favelas, e até hoje não foi resolvido o problema central do Brasil, que é a questão da terra urbana e rural. São milhões
de famílias que foram se aglomerando nas periferias, nos morros, que foram não tendo acesso ao direito de ter sua moradia, de ter sua casa, de ter sua terra. E os demais direitos da educação, direito à cultura, direito à vida. Então, nós temos um problema gravíssimo, esse problema da violência. Esse problema inclusive da matança, né, da mortalidade que é feita todos os dias, toda semana. E esse debate, nós propomos para poder ter um documento e levar esse debate para projetos de leis, para propor políticas e conhecer bem esse problema, para não ficarmos falando apenas que a violência é um problema da juventude, da falta disso, daquele outro. É um problema estrutural do nosso país. E um dos pontos... desculpa, um dos mais importantes quando se fala dessa questão da mortalidade absurda e muito mais alta, né, nessa juventude negra, pobre, da periferia. A gente está falando de um problema muito sério, que é essa falta de perspectiva, até de trabalho, muitas vezes, gerando a cooptação desses jovens pelo crime organizado. Quer dizer, ou seja, muitas vezes o jovem é cooptado pelas organizações criminosas dentro das favelas e aí começa aquela história de começar de aviãozinho, depois começa com o tráfico de entorpecentes, sendo uma das maneiras de cooptar esse jovem e, óbvio, aí acaba entrando em guerras por conta dessas questões e muitos desses jovens acabam morrendo. Quer dizer, se a gente combatesse nesse país o crime organizado e combatesse de fato o tráfico de drogas no Brasil, o senhor acha que poderia se fazer, né, começar a ter uma resposta e para poder reduzir esse número de mortes, para poder salvar essa juventude? E eu perguntaria ao senhor, dá para ter alguma perspectiva de que isso vai acontecer, deputado? Olha, Edson, nós temos muita esperança, né, de que se nós nos debruçarmos para conhecer a realidade, as causas de tudo isso, e nós tivermos coragem de enfrentar um problema, a gente tem solução. Um dos grandes problemas, na questão que é um dos maiores a nível dos assassinatos da juventude, é o envolvimento com drogas. Então, a droga, né, a grande combate às drogas não é feita do verdadeiro tráfico de drogas, né? Dos grandes esquemas que levam a droga até as cidades, até a periferia. A nossa segurança pública combate o jovem que usa droga ou que vende a droga lá na periferia. Mas nós precisamos discutir, e a justiça brasileira precisa debater e discutir o que foi feito e o que está sendo feito com os grandes traficantes internacionais e nacionais que dominam, que trazem os helicópteros de 400, 500 quilos de cocaína, que ninguém é punido. E tem endereço, tem origem e tem dono. Os filhos dos ricos que moram nos locais nobres das cidades, que traficam, que vendem nacional e internacional, que quando são descobertos, a justiça é muito leve. Agora, esse grande problema também da segurança pública, que as nossas polícias são treinadas e preparadas para a guerra. E a maioria sem uma formação humanista de segurança pública verdadeira, combatem aquele jovem que ele usa lá algum tipo de droga, que se envolveu por algum tipo, como inimigo. Então nós temos uma segurança pública que em muitos casos mata, e uma questão muito importante, se cria uma visão de que esses assassinatos, essas mortes, foram em confrontos e muitas vezes são jovens inocentes que estão sendo assassinados. E a polícia, muitas vezes, por não ter nenhuma preparação
que é o papel verdadeiro da polícia civil, da polícia militar, que é dar segurança à população. E nós temos experiência no mundo inteiro que segurança pública, na base da repressão, nunca diminuiu, nunca em lugar nenhum se diminuiu o problema da violência e dos assassinatos e da matança. O que diminui o problema da violência e da mortalidade dos assassinatos é uma segurança verdadeira que a população confia e é políticas públicas que retirem esta juventude sem nenhuma oportunidade de estudo, de educação, de trabalho, de lazer para pensar e poder construir um futuro, né? Uma juventude que não tem o direito a uma escola, a uma educação de qualidade, que não tem o direito de lazer, que não tem o direito à cultura. Eu conheço muitos locais e todos que viajam, que conhecem o Brasil, sabem que grande parte da concentração das foram colocados em locais que não têm nada de estrutura para lazer, para esporte, para a cultura naquela região. Veio um jovem nosso, da nossa capital sergipana, que é da região do bairro Coqueiral, bairro industrial, uma região onde se aglomerou muita gente, uma população grande que mora naquela região, e nós conhecemos profundamente aquela região. Hoje o governo do estado construiu uma estrutura de lazer, né, de espaços naquela região. Agora, recentemente, mas até muito tempo, não tinha um campo de futebol. Os jovens organizavam um campo num local, na beira dos riachos, no meio do mato, onde aparecia donos dos terrenos que expulsavam. Então, é uma juventude, né, são adolescentes, que não tiveram e não têm oportunidade na maioria dos locais. Aparece a primeira oportunidade, vender droga ou ser usuário da droga, que é uma forma enganosa, destruidora, que é onde está destruindo a nossa juventude e os nossos adolescentes. Mas o Estado brasileiro, como Estado que se negou desde 1888 a dar, especialmente a essa juventude negra, uma perspectiva de vida, até hoje continua omisso, sem políticas. O nosso Congresso Nacional, o nosso Congresso Nacional atual, do qual eu faço parte, não votei, tem coragem de votar um congelamento das despesas com educação, com saúde, com todas as questões sociais por 20 anos, mas não tem coragem de bloquear o pagamento de juros para bancos. Então o nosso Estado brasileiro, desde quando foi criado, poucas vezes na história fez políticas públicas fortes, atacando os verdadeiros problemas sociais brasileiros que envolvem toda esta camada da sociedade brasileira, que é a maioria da população, a não ser fazer políticas para garantir que a elite brasileira permaneça cada vez mais rica. E dizia um dos maiores estudiosos deste Congresso Nacional e do Brasil, o grande Darcy Ribeiro. O Brasil, nós não podemos nos enganar e nem desconhecer. O Brasil tem uma elite brasileira perversa. Ela prefere ver a matança e a destruição da sociedade, mas não negocia e não admite perder um centavo da sua riqueza. Por isso a maioria vive fora do Brasil, aqui ganha dinheiro em troca do povo brasileiro. Mas esse tema da violência é um tema que o Congresso Nacional deve debater, discutir e propor políticas, para não cairmos no engano de que a solução vem comprando mais armas, botando mais policiais na rua e diminuindo a questão da idade para continuar encarcerando e prendendo a nossa juventude como solução que não é.
Uhum. Perfeito. O deputado João Daniel, do PT de Sergipe, conversando com a gente aqui sobre essa questão aí do mapa da violência e as causas aí dessa grande mortalidade, especialmente de jovens aqui no nosso país. Deputado João Daniel, muito obrigado pela participação aqui conosco, obrigado pela disponibilidade de colocar aí as suas opiniões e extremamente importante contribuindo com esse debate, com essa informação da nossa população, para entender melhor e também atuar, né, no sentido de buscar aí soluções e com o Congresso Nacional, evidentemente, tendo esse papel e esperamos que exerça, né, esse protagonismo que é importantíssimo do Congresso para que possa buscar soluções realmente para esse problema. Um grande abraço e uma excelente semana de trabalho aí para o senhor. Muito obrigado, nós é que agradecemos, aproveitamos para agradecer toda a juventude que esteve no debate, que acompanhou no Brasil inteiro, e toda a Comissão de Direitos Humanos, em nome do nosso querido companheiro Padre Luiz Couto, presidente e demais parlamentares, e a todo o povo que nos ouve, e dizer que a violência tem solução, o Brasil tem solução, e isso depende de uma consciência da nossa população brasileira sobre os rumos deste país, e também nós debruçarmos sobre as causas e buscar as soluções. As soluções estão mudar essa estrutura social brasileira. Um grande abraço, um bom dia para todos e todas. Bom dia, deputado. Muito obrigado pela participação.